A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 13 ao 16, que vai nos dizer assim: Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra você crê que não vai faltar nada na tua casa, na tua história e na tua vida? Hoje o Senhor já libera uma palavra para você. Da mesma forma que houve uma multiplicação na casa da viúva de Sarepta, porque ela creu. Se você crer na palavra do Senhor, Deus vai entrar com providência naquilo que você precisa e não vai faltar nada. A Bíblia nos diz, irmãos, que Elias falou com esta mulher dizendo: não tenha medo. A situação dela era uma situação crítica. Ela só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. E ali, meu irmão e minha irmã, ela pegou 2 cavacos para fazer um bolo para ela e para o filho dela. E ela entendeu: depois de comermos esse bolo, nós vamos morrer. Porque não tinha providência. Porque não tinha um alimento, não tinha mais o sustento, não tinha de onde aquela mulher tirar. Quando a gente olha e diz: não tem de onde tirar. Não tem como, decando oramante de rasto. Eu cumpri com aquela obrigação. Não tem como o alimento chegar. Não tem como a porta se abrir. Quando chega na impossibilidade, quando chega no limite, Deus resolve agir por você. Deus, ele não se antecipa. Deus não chega atrasado, mas ele chega na hora certa. Na hora certa, Deus chegou na história dessa mulher. Declare comigo: o meu Deus chega na hora certa. O meu Deus chega na hora certa. O profeta sabia qual era a necessidade daquela mulher. Mas antes dela ser abençoada, primeiramente ela foi provada. E assim acontece na nossa história, irmãos. Antes da bênção chegar, muitas vezes Deus permite a prova. Deus permite a luta. Deus permite a escassez. Deus permite sermos provados dentro da prova, porque ela já estava na prova aqui. Ela já estava vivendo uma situação que era desfavorável. Ela não tinha comida para ela. Ela não tinha comida para o filho. Ela estava em uma situação delicada. Quando o profeta disse para ela: não tenha medo, vai e faze o que disseste. Primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Ou seja, faça como você disse, mas eu quero que você haja por fé. Eu quero que primeiramente você faça primeiro para mim um bolo. Irmãos, aquela mulher não tinha nem para ela e para o filho dela direito. Aquilo que o profeta estava pedindo poderia ter sido questionado por ela. Ela poderia ter dito: não, eu vou fazer para o meu filho, eu vou fazer para mim. Mas ela entendeu: eu vou obedecer, mesmo quando eu não entendo nada. Aleluia. Hoje Deus fala contigo e ele diz para você: minha filha, não está entendendo nada, né? Tem provas, meu filho, que você está enfrentando, que você diz: meu Deus, eu não estou conseguindo entender por que é que eu tenho que obedecer. Eu não estou conseguindo entender por que é que eu tenho que permanecer. Eu não estou conseguindo entender por que é que eu tenho que continuar. E Deus está dizendo para você hoje: mesmo que você não entenda, permaneça, continue, creia que eu vou mudar a sua história, que eu vou transformar tudo. Quando nós confiamos no Senhor, Deus se levanta para agir ao nosso favor. Esta mulher confiou na palavra. O profeta disse a ela: traz primeiro um bolo pequeno para mim.
Porque assim te diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela precisava crer na palavra. Ela não estava vendo nada favorável. Irmãos, deixa eu enfatizar uma coisa aqui. Essa mulher não viu a multiplicação acontecendo diante dos olhos dela para depois ela obedecer. Não, primeiro ela obedeceu. Isso é difícil, isso não é fácil, isso não é para todo mundo. A pessoa primeiramente obedecer, para depois ver acontecer. Isso é fé, sabia disso? Tem muita gente que quer obedecer depois que vê o sinal. Tem muita gente que quer obedecer depois que vê o milagre. Isso não é fé. Fé é o que essa mulher fez. Ela não viu sinais. Ela não viu nada favorável diante dos olhos dela. Porém, ela creu na palavra. Você tem uma palavra sobre o seu casamento. Você tem uma palavra sobre a sua vida financeira. Você tem uma palavra sobre a vida dos seus filhos. Você tem uma palavra sobre o seu ministério. Você tem uma palavra. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar que há uma palavra. E você não pode esquecer da palavra. Você não pode esquecer daquilo que Deus, Ele determinou para a tua vida. Você não pode esquecer daquilo que Deus disse que faria se você agisse por fé. O que Deus, Ele requer de mim, de você, irmão, sabe o que é? É que a gente venha agir por fé. Essa mulher precisava ter a fé. Quem planta fé colhe milagre. Eu vou repetir para você entender. Quem planta fé colhe milagre. Quando você planta fé, Deus te faz viver milagres. Você precisa ser uma pessoa que não anda por vista, mas anda por fé. Declare comigo: eu vou andar por fé e Deus vai me fazer viver milagres. Eu vou andar por fé e Deus vai me fazer viver milagres. O Senhor tinha uma palavra liberada sobre a casa dessa mulher. Agora ela tinha que acreditar. Ela tinha que crer. Deus tem uma promessa, uma palavra liberada. Agora você tem que acreditar. Porque a fé quem vai ter é você. Quando nós temos fé, Deus age a nosso favor. Quando nós temos fé, Deus trabalha por nós. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu quero trabalhar por você. Mas você precisa ter fé. Para que eu possa manifestar a minha glória na tua vida. Para que eu possa trazer resultados para a sua história. A gente sabe, irmãos, que é uma palavra muito, mas muito pregada. É uma palavra, que fala sobre o sustento. Uma palavra que fala sobre a multiplicação de Deus na casa de uma mulher que era viúva, que já estava realmente à beira da morte, por não ter mais comida para se alimentar juntamente com sua casa. E Deus entrou com providência, mas nós precisamos enfatizar uma coisa: ela era uma mulher de fé. Apesar de ser uma gentia, apesar de não ser uma israelita, mas ela era uma mulher que acreditava na palavra do Senhor. Quando nós plantamos fé, nós colhemos milagre. Declare comigo: eu vou plantar fé e vou colher milagre. Eu vou plantar fé e vou colher milagre. Se você plantar fé, meu irmão, se você plantar fé, minha irmã, vai ter uma colheita de milagres na sua história. Vai ter uma colheita de milagres na sua vida. Agora você tem que plantar fé. Você tem que fazer a sua parte. Ela fez a parte dela. Ela tinha o quê, irmã? Uma palavra. Ou ela escolhia acreditar na palavra e se apegar ao que o profeta estava falando, ao recado de Deus para a vida dela. Ou ela comia o bolo que ela tinha lá com o filho dela e morreria. Nós temos duas opções, irmãos. Ou nós damos a credibilidade à palavra do Senhor e agimos por fé, acreditando que Deus pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos, imaginamos, crendo na palavra que Ele liberou. Ou desacreditamos, não colocamos a fé em ação, nos apegamos ao momento, ao cenário, e a nossa história é destruída. Porque se essa mulher não se apega à palavra, se essa mulher não tivesse fé, de nada adiantaria a palavra sobre ela. Se ela resolvesse não acreditar, se ela resolvesse não dar o bolo para o profeta primeiramente, se ela resolvesse descredibilizar a palavra, ela não surtiria efeito na história dela. Então foi uma mulher que viveu uma multiplicação extraordinária, mas eu preciso enfatizar, era uma mulher de fé.
Era uma mulher que cria na palavra do Senhor. Era uma mulher que acreditava no que Deus estava falando com ela. Você precisa acreditar. Declare comigo, eu vou acreditar na palavra de Deus para viver milagres. Eu vou acreditar na palavra de Deus para viver milagres, irmãos. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Tem gente que não está tendo fé e é por isso que não está vivendo resultados. Tem gente que não está tendo fé e é por isso que não está vendo a porta abrir. É por isso que não está vendo a manifestação. É por isso que não está vendo o agir de Deus. Através dessa palavra, Deus, Ele diz para você, eu quero agir. Através dessa palavra, Deus diz para você, tenha fé, eu quero que você acredite. Quando você tem fé, meu irmão e minha irmã, as coisas mudam. Deus quer mudar a sua história. A viúva de Sarepta era uma mulher de fé, nós precisamos enfatizar isso. Apesar de não ser uma israelita, mas era uma mulher que cria no nosso Deus. Nós precisamos entender uma coisa, que a fé é mais do que necessária. Irmã, eu tenho uma palavra e eu estou entendendo essa palavra. Porque Deus falou que faria algo na minha vida e Ele está realmente puxando minha orelha para eu ter mais fé. De vez em quando Deus puxa nossa orelha. De vez em quando Deus nos chama para o centro da vontade dEle dizendo, não adianta eu liberar a palavra se você não tiver fé. Para ver o cumprimento da mesma. Nós só vamos ver cumprimento de palavra. Nós só vamos viver cumprimento de promessas quando nós acreditamos naquilo que Deus falou conosco. Quando nós damos a credibilidade à palavra do Senhor. Deus te trouxe aqui para te dizer, é tempo de dar credibilidade à minha palavra. Essa mulher não titubeou, não pensou duas vezes, não relutou, não duvidou nem questionou. Mas a Bíblia nos diz, no versículo de número 15, isso aqui é lindo. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Foi ela e obedeceu. Deus, Ele marcou o encontro com você hoje, Ele está palestrando contigo. E Ele está dizendo, obedeça. Obedeça porque eu quero te abençoar. Obedeça. Porque eu quero fazer o impossível acontecer na sua vida. Declare comigo. Eu vou obedecer e Deus vai fazer o impossível acontecer na minha vida. Eu vou obedecer e Deus vai fazer o impossível acontecer na minha vida. Ela obedeceu. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. A palavra se cumpriu. Se cumpriu por quê? Porque Elias lançou a palavra, que não era dele, mas era de Deus. E essa mulher acreditou na palavra e obedeceu. Escute a palavra e coloque em prática. Obedeça o que Deus te ordenar, mesmo quando você não entende nada, irmã. Tem momentos que Deus vai dar algumas ordens que a gente vai pensar que é coisa da nossa cabeça, com certeza. Não tenha dúvidas disso. Tem momentos que Deus vai falar algumas coisas, irmã, que a gente não vai entender, com certeza, não duvide disso. Você acha que essa mulher, ela entendeu aqui o que Deus estava falando com ela? Não, mas ela obedeceu. Obedeceu e surtiu efeito. Ela, o profeta e a casa dela toda comeram muitos dias. No versículo 16 diz assim, ó. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Houve uma multiplicação na casa dessa mulher, porque tinha uma palavra liberada sobre a história dela. E essa mulher tomou posse da palavra. Muitas vezes não vemos o cumprimento de algumas palavras porque Deus está falando e nós estamos voando. Porque Deus está falando e a gente está olhando para a circunstância contrária. Estamos olhando para aquilo que não temos. Estamos olhando para a porta que está fechada. Estamos olhando para a necessidade. Estamos olhando para aquilo que estamos enfrentando. Ao invés de estarmos fitando os olhos no Senhor. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, fita os olhos em mim. Olha para mim, decandaramancho de rasto. Porque a palavra que tem na sua história não é dos homens, mas é uma palavra do Senhor. Deus vela sobre a palavra dele para
para cumprir. Declare comigo: o meu Deus é fiel e ele vela sobre a palavra dele para cumprir. O meu Deus é fiel e ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Essa mulher tomou posse da palavra. Na casa dela não houve fome, não houve morte, como ela estava achando que aconteceria. Por que não houve? Por que aquilo que ela pensou não aconteceu? Porque ela resolveu agir por fé. Seja um homem, seja uma mulher, que depois dessa palavra muda, é transformado, é transformada, diz: a partir de agora eu vou agir por fé. Se Deus lançar uma palavra sobre a minha vida financeira, eu vou me apegar. Se Deus lançar uma palavra sobre a minha saúde, eu vou me apegar. Se Deus lançar uma palavra sobre os meus filhos, eu vou me apegar. Se Deus lançar uma palavra sobre o meu casamento, eu vou me apegar. Mesmo que tudo seja contrário, eu vou viver conforme a palavra de Deus. Irmãos, quando nós escolhemos viver conforme a palavra de Deus, nós somos abençoados, portas se abrem, nós vemos o agir de Deus de maneira nítida, nós vemos as palavras de Deus se cumprindo na nossa história. Tem muita gente querendo ver a palavra de Deus se cumprindo, tem muita gente querendo ver milagre acontecendo, tem muita gente querendo ver porta abrindo. Deus está falando profundamente com pessoas aqui. Você precisa acreditar na palavra para que tudo isso aconteça na tua vida, para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha mudar o seu cenário, mudar a sua história. Você precisa ter mais fé. A partir de hoje, peça a Deus: Senhor, me acrescente fé, porque eu quero crer nas tuas palavras. Me acrescente fé, porque eu não quero ser uma pessoa movida por aquilo que eu vejo, movida por aquilo que eu contemplo, mas eu quero ser uma pessoa que anda por fé. Eu quero ser uma pessoa que dá credibilidade à tua palavra. Eu quero ser uma pessoa que crê que o Senhor pode mudar a minha história, como o Senhor disse que mudaria. Deus é fiel, irmãos. Quando ele lança uma palavra, ele cumpre. A palavra de Deus se cumpriu. Não faltou azeite, não faltou farinha, não teve morte. Ninguém naquela casa morreu de fome. E hoje Deus diz para você: eu trago para a sua vida aquilo que você precisa, se você crer. Ela se apegou à palavra. Nem ela, nem o filho, ninguém da casa morreu de fome. Hoje Deus diz para você: se você se apegar à minha palavra, você vai ver o que eu, o Senhor, vou fazer na sua história. Deus tem uma palavra liberada para você. Agora você precisa colocar sua fé em ação para ver o agir dele na sua vida. Declare comigo: eu vou colocar minha fé em ação e Deus vai agir por mim. Eu vou colocar minha fé em ação e Deus vai agir por mim. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém. Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que pessoas aqui já têm uma palavra tua, Pai. Só precisam colocar a fé em ação. Só precisam confiar. Ramanchudeira candaraia, como esta mulher. Esta mulher confiou. Esta mulher não duvidou, Pai. Ela creu na tua palavra, Pai, naquilo que o Senhor falou, usando o teu profeta. E por isso, Senhor, Pai, multiplicou na casa dela, fez da casa dela um palco de milagres. Eu creio que assim o Senhor quer fazer na história do teu filho, na história da tua filha, trazendo grandes mudanças, trazendo multiplicação, trazendo cumprimento de palavra. Ah, Pai, tu és fiel para cumprir aquilo que o Senhor fala, que os teus filhos coloquem a fé em ação, porque o Senhor, meu Pai, quer manifestar a tua glória, quer dar testemunho para os teus filhos contarem. O Senhor quer fazer os teus filhos viverem milagres, mas eles precisam se posicionar por fé. Ah, Pai, que os teus filhos venham se posicionar por fé, para que o teu nome venha a ser glorificado na história deles e haja milagres. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo.
Vai dando direção à vida e história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura. Causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho, para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus, Ele fala contigo e Ele diz para você: minha filha, meu filho, ande por fé. Faça como essa mulher, ela tinha uma palavra, mas a fé dela fez com que aquela palavra que Deus liberou sobre a casa dela acontecesse. Quando você tem fé, a palavra de Deus se cumpre na sua história. Deus quer cumprir palavras, Deus quer cumprir promessas, e é por isso que Ele te trouxe aqui para ouvir esta palavra e para te dizer: tenha mais fé, como esta mulher teve. Não faltou o azeite da botija nem a farinha da panela. E hoje Deus diz para você: o que eu te prometi, eu vou cumprir com detalhes. Se você tiver fé, que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.